Anthony Morris III não faz mais parte como membro do corpo governante entre as testemunhas de Jeová. Você já ouviu falar desse anúncio? Saiu até no jw.org, muitos vídeos aí, a internet tem bombado falando sobre esse assunto. Esse é o assunto que nós vamos tratar no vídeo 159 do canal Testemunhas de Jeová, Alegrias e Desafios. Sejam todos muito bem-vindos. Se você não é inscrito, é só se inscrever, curtir, compartilhar esse vídeo. Olha só, esse irmão ele serviu por mais de 17 anos como membro do corpo governante. Para quem não sabe o que é o corpo governante, tem vídeos aqui nesse canal que falam um pouquinho sobre isso. Fala até sobre o que eu penso do corpo governante, porque na verdade eu estou dentro da organização desde a minha infância, né? Eu cresci como testemunha de Jeová, eu me batizei aos 11 anos de idade, fui ancião por muitos anos, pioneiro regular, enfim. A vida inteira eu estou dentro da organização, mas eu nunca me interessei em me aprofundar sobre os membros do corpo governante como pessoas. Eu sei a função e a importância deles na administração. Alguém tem que tomar a frente de uma religião tão numerosa, tão enorme, magnífica como é as Testemunhas de Jeová, uma religião espalhada em todo o mundo, sem uma administração, olha, é inviável imaginar isso. Então eu sei da importância deles e eu sei que são irmãos zelosos, procuram fazer o melhor, também imperfeitos. Mas o que acontece é que particularmente eu, já fiz muitos discursos, aí falas, mas eu nunca ficou dentro da minha mente nomes, quantos são, eu nunca fiquei interessado sobre isso. Agora que eu tenho esse canal, que às vezes eu tenho que divulgar alguns assuntos, eu passei a me informar um pouquinho mais de detalhes, nomes. Eu de verdade não sabia nem nomes e nem a quantidade, né? Então eu quero mais saber como eles estão administrando, como eles estão trabalhando, do que a pessoa deles. É assim que eu penso. Mas esse irmão, Anthony Morris, ele, por mais de 17 anos, ele serviu como membro do corpo governante. E agora, no mês de fevereiro de 2023, ele saiu. Um prato cheio para muitos. A internet bomba, né? Hoje em dia, com essas informações. Por que ele saiu? Bomba! Veja por que Anthony Morris deixou de... Então é por aí. Eu mesmo já fiz um vídeo falando sobre uma situação onde uma pessoa sutilmente, tipo aquela serpente, né, vai lá para tentar sugar, pegar alguma falha. Isso aconteceu mais lá no tempo de Jesus Cristo, né, quando sempre tentavam pegar uma falha. E hoje em dia se repete isso. As pessoas tentam sutilmente, ali ó, ele foi com a câmera, aí viu o irmão entrando no supermercado. Aí eu falo, dá uma olhadinha nesse vídeo aí, porque eu conto um pouquinho dessa situação e o que eu penso sobre isso. Mas na saída desse irmão como membro do corpo governante, surgiram muitas especulações. E o que nós temos a ver com isso? Muito, porque nós podemos aprender algo. Aí eu gostaria então de entrar nessa esfera das especulações e mostrar o que a palavra de Jeová diz sobre isso. Vamos fazer assim? Vamos tirar proveito de um acontecimento com esse irmão que também serve aí para o nosso futuro. Então vamos lá. A princípio, olha só, são muitas as especulações, então talvez eu não atinja todas, mas vamos atingir pelo menos boa parte. Alguns dizem, mas ele está muito idoso, possivelmente doente. Acontece, porque idoso a gente não tem dúvida, a idade chega para todos. E que bom, chegou para ele, porque alguns padecem lá no início da vida. Ele teve a oportunidade de viver bastante, está ali ainda com a sua idade avançada. E fico muito feliz de ver um irmão nessa idade procurando fazer o melhor, porque olha só, até os mais críticos podem não reconhecer isso, mas vão ter que assumir ali no fundinho do seu coração, vão ter que reconhecer. Não deve ser fácil cuidar de uma religião, dos assuntos dessa religião, uma religião tão numerosa
espalhada em todo o mundo. Ficar à frente, tomar decisões não deve ser fácil. E a pessoa, né, vai envelhecendo, já são mais de 17 anos à frente, então chega uma idade, os assuntos pesam. Sim, pesam. E aí ter que ter o mesmo ritmo é difícil. E às vezes pode ser até doença. A gente não sabe. Porque você é médico particular dele, está ali envolvido, está lá nos Estados Unidos sabendo de pormenores da vida íntima e pessoal dele, não sabe. Então nós não sabemos se existe alguma doença, se existe algo que está debilitando. Tem tantos artistas de Hollywood aí, até param de fazer filme devido a uma doença. E às vezes pode acontecer isso, às vezes você não consegue mais exercer as suas atividades da mesma forma que fazia antes, devido à idade ou à saúde. Mas nisso nós podemos aprender algo interessante que é descrito aqui na palavra de Jeová, no texto de 1 de Pedro 4,15, que diz: no entanto, que nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, malfeitor ou intrometido nos assuntos dos outros. Não é isso? Muitos são intrometidos nos assuntos dos outros, porque ele tem o direito, se por velhice, pela idade avançada ou por alguma doença, alguma coisa que infelizmente afetou a sua carne, o seu corpo, deixar de ter algumas atividades dentro da organização. E ele não é o único, existem aí superintendentes, anciãos, existem pioneiros regulares, pioneiros especiais, são privilégios que tem dentro da organização e que, dependendo da idade, dependendo da saúde, a pessoa não consegue mais. E é importante a pessoa reconhecer: eu não consigo mais dar o meu melhor no que diz respeito a cumprir todas as atividades. Mesmo dando o meu melhor, as atividades não são bem feitas. Acontece, é normal isso acontecer, né? Então pode ser isso, pode ser a velhice, pode ser a idade avançada, pode ser alguma doença, pode. E aí nós não queremos ser intrometidos nos assuntos dos outros, até porque é um direito particular dele tomar as suas próprias decisões. Mas também pode ser outra coisa. Pode ser uma divergência entre irmãos, porque ali eram 10. Com a saída dele parece que agora ficou 9, né? Se eu não me engano aqui. Então muita gente, um grupo, cada um tomou uma decisão, cada um fala uma coisa, e aí às vezes até a idade, olha só, a idade avançada aí não quer mais se estressar com determinados assuntos, ou se estressou com determinados assuntos. Uma divergência: olha, eu acho que é assim, eu acho que não tinha que colocar mais membros do corpo governante, aí colocaram, aí pode ser divergência, pode. Ah, mas não pode porque eles são irmãos maduros. Ah, então eu acho que você precisa, nós precisamos adquirir mais conhecimento bíblico. Vamos analisar um texto de Atos, Atos capítulo 15, versículo 2. Mas depois de muita discórdia e discussão de Paulo e Barnabé com eles, decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros subiriam a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Olha só que interessante, referente a ensino, surgiu discussão. Aí algumas pessoas falam: não, mas tem que ser circuncidado, não tem que ser... Olha só, um assunto que por mais de 10 anos ficou ali em torno, criando discussão, mas eles não tinham o Espírito Santo? Fala a verdade. Os primeiros cristãos lá não tinham o Espírito Santo, Jesus não conduzia a congregação, mas tinha um assunto aí pendente, circuncisão, tinha que não tinha que ser feito, quem seria salvo. O assunto não foi resolvido no tempo dos homens, durou mais de uma década. Aí eles trataram desse assunto. Paulo e Barnabé foram levar essa questão lá para os apóstolos, para os anciãos, discutirem esse assunto. Mas interessante que depois de resolverem essa questão, homens maduros, Paulo e Barnabé, olha no que eles se envolveram, olha só que situação. Atos capítulo 15, 39 e 40. Em vista disso, tiveram uma forte discussão,
de modo que se separaram um do outro. Então Barnabé levou consigo Marcos e navegou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu, depois de os irmãos os entregarem à bondade merecida de Jeová. Tiveram uma forte discussão e se separaram. Paulo, eu particularmente, é um dos personagens bíblicos que mais gosto, o apóstolo Paulo. Paulo e Barnabé, dois homens tementes a Jeová, ajudando a divulgar as boas novas do reino de Deus naquele tempo, discutiram. Eu quero levar fulano, eu quero levar ciclano. Mas você não pode levar aqui, não sei. Forte discussão. Rapaz, como que eles puderam chegar a esse ponto? Chegam. Humanos, imperfeitos. Se nós não tivermos condição de pegar as passagens bíblicas e aprender algo para o nosso tempo, a gente vai ficar assustado com tudo. Mas ele não podia ter discutido, saído do corpo governante. Se foi o caso de discussão ou desavença ou entendimento, olha, eu não concordo com isso, é bíblico até no que diz respeito. Não é que deva acontecer, não. Mas é que as passagens bíblicas foram colocadas para o nosso proveito. Se a gente não entender isso, a gente vai ver tudo com eles discutiram, o mundo vai acabar, o que será da organização? Entendeu? E alguns vão pegar os ingênuos para quebrantar a fé. Um assunto que não tem nada a ver, para você largar a organização, para deixar de servir a Jeová, aí você fica desanimado. É discussão, será que não aconteceu isso lá no passado, gente? Alguns discutiram por causa do ensino, e aí teve fortes discussões, outros já discutiram por opiniões, e cada um seguiu um caminho. Pode acontecer. Então pode acontecer a idade avançada, doença, pode acontecer discussões, sim, porque todos nós somos passivos dessas situações. Alguns, de boa vontade, até temem, e aí estão discutindo isso na internet, que esse pode ser o próximo Raymond France. Já ouviu falar? Foi um ex-membro do corpo governante. Eu tenho um vídeo falando também um pouquinho dele. Infelizmente ele saiu, isso não foi o fato de sair não, foi não ter madureza, firmeza, ele ficou magoado, ele ficou triste. Aí eu conto a história dele, o que eu penso sobre isso. Mas ele ficou magoado, triste, aí começou a divulgar. Aí muitos seguidores de homens, que eles falam, os testemunhos de Jeová seguem homens, agora alguns seguem esse homem. Cada um segue quem quer, né? Então eles agora seguem esse homem, dizendo que ele é um bom exemplo. Tá, tudo bem, bom exemplo na visão de quem? Agora o que acontece é que alguns temem, e pode acontecer, e na verdade nós não queremos que nenhum irmão, por frustrações, fique aí, né, falando mal da fé, querendo quebrantar, porque olha só, não é só comentar não, nós precisamos entender que alguns que saem do nosso meio, eles se tornam inimigos nossos no que diz respeito a eles, olha, eles não são inimigos por saírem, não. Eles se tornam inimigos. Pode ver que qualquer coisa é motivo de ira, de ódio. Eles falam com uma gana de ódio no seu coração sobre a religião. E a pessoa que detesta o assassinato, ela vai falar de todos os assassinos. Então essas pessoas, muitas vezes, dá para entender, elas não falam a respeito da pureza do cristianismo, a pureza dos ensinos bíblicos, mas falam da religião, até porque não falam de nenhuma outra religião a não ser Testemunho de Jeová. Então eles têm uma gana, um ódio no coração, eles se tornaram nossos inimigos nesse sentido, só falam sobre isso. Então é importante analisar que, mas e se ele sair e escrever um livro e falar mal das Testemunhas de Jeová? Tá, vamos supor que isso ocorra. Que ele saiu até chateado, vamos supor. Ou que não, ou se frustre lá, porque aí de repente acontece lá na vida dele alguma frustração, e ele começa a falar mal da organização de Jeová sem nenhum foco. Bem, vamos entender também a visão bíblica. Dá uma olhadinha aqui no que diz Atos, capítulo 20, o 29 e o 30. Sei que depois que eu for embora, entrarão no meio de vocês lobos ferozes,
que não tratarão o rebanho com ternura, e dentre vocês mesmos surgirão homens que falarão coisas deturpadas, note, para arrastar os discípulos atrás de si. Exatamente essa situação. Alguns saem do nosso meio com o único objetivo, atrair seguidores. Aí falam coisas deturpadas. Ah, mas isso não pode acontecer. O que foi dito? Vai acontecer. Alguns saem do nosso meio e falam coisas deturpadas para atrair seguidores para si, porque querem ter fama. Isso vai ocorrer, é bíblico isso. Isso já ocorreu também no passado, até como um exemplo, eu gostaria de ler aqui o texto de 2 Timóteo 2, 16 ao 18. Mas rejeite as conversas vãs que violam o que é santo, pois levarão a uma impiedade cada vez maior. E as palavras deles, note, se espalharão como gangrena. Himeneu e Fileto estão entre eles. Esses homens se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já ocorreu, e estão arruinando a fé de alguns. Novamente, a palavra de Jeová nos alerta sobre essa situação. Dentre nós, algumas pessoas não aceitam determinado ensino e aí saem. E aí, não satisfeitos em criar uma confusão aqui dentro, começa a atrair seguidores. Ah, eu não concordo com esse ensino. Ah, vamos fazer daquela forma. Aí criam divisão, criam seitas. Ocorreu lá no passado. Não será diferente. Então, diversos motivos, meus irmãos e amigos que agora me ouvem, pode ter feito com que ele tenha saído. Mas a palavra de Jeová nos ajuda a entender vários fatores. Se foi por saúde, se foi pela idade, ele agora não consegue mais cumprir bem as suas atividades, é muito nobre isso da parte dele, que ele assuma, né? E que Jeová até o abençoe nessa determinação. Não tenho condição de seguir à frente, eu vou descansar um pouco. Eu não sei nem se foi doença de terceiros, nós sabemos? Nós não sabemos da intimidade dele, da vida dele. Pode ter sido uma doença aí de um filho, de uma filha, ou de um parente, e que agora ele vai cuidar. Pode ocorrer isso. Isso é nobre. Se você quer agora cuidar de alguns assuntos familiares e também não está conseguindo cumprir com as atividades de algum privilégio dentro da organização, é nobre ser feito isso. Aí alguns podem falar assim, ah, Ronaldo, mas você esqueceu daquele assunto lá, que ele entrou no mercado e comprou umas bebidas alcoólicas. Pode ser isso mesmo. Talvez houve uma discussão lá, ele achou que ficaria chato, né, a repercussão em torno desse assunto. Olha, se foi esse o caso, eu particularmente, com a minha idade, com a minha experiência, eu não concordo. Eu não concordo que lance pressão sobre meus irmãos por causa de pessoas cruéis, que tentam armar uma cilada contra meus irmãos. Se for uma tentativa de cilada, eu não concordo que lance pressão sobre meus irmãos, porque senão isso dá vazão a eles. Eles vivem para isso, eles respiram o ódio. Então eles estão ali, sutilmente, querendo pegar, assim como no tempo de Jesus, querendo pegar uma falha. Então eu não concordo que dê vazão a esse tipo de atitude. Eu dou cobertura ao meu irmão, né? Se for algo que a pessoa queira simplesmente arruinar a reputação da pessoa sem um motivo real. Eu também não concordo com a minha idade e a minha experiência de largar algum privilégio ou parar alguma atividade por causa dessa mesma pressão. Porque senão isso dá vazão para que essas pessoas ganhem força e se aproveitem e façam mais. Então eu não concordo. Mas é a minha idade e a minha experiência. Quando eu chegar a 70 anos, 80 anos com as bênçãos de Jeová, aí talvez eu pense diferente, eu esteja mais cansado, eu não queira mais, né, estar dentro dessa discussão toda. Então, nós respeitamos a vontade daquela pessoa. Se houve alguma pressão, se ele se sentiu pressionado, se ele mesmo achou que deveria sair por esse motivo, ele tomou a decisão que ele achou melhor. Mas isso não quer dizer, porque até as notícias não chegam a ser oficial nesse campo,
que ele deixou de ser uma testemunha de Jeová. Possivelmente até more ali no lar de Betel, ou vai para uma congregação ser um bom ancião, ou isso, ou aquilo. Ele de repente continue nas atividades espirituais, ajudando. E é isso que eu desejo. Independente, meus irmãos, olha só, independente da situação, eu desejo muito, pelo tempo que ele serviu a Jeová dentro da organização, pelo trabalho porque eu não conheço ele pessoalmente, eu posso dizer de acordo com a história dele, que ele seja muito bem sucedido, que as bênçãos de Jeová estejam sobre ele, que se foi por esse motivo, tem base bíblica, se foi por aquele, que ele se cuide para não se tornar um opositor, se foi por doenças ou velhice, que ele cuide da saúde, que ele possa repousar, se lá na congregação os irmãos possam acolher, porque olha só, tem muito disso, e isso nós precisamos tomar cuidado. Às vezes a pessoa está num privilégio, e aí, às vezes perde o privilégio, né, muito bem considerado, né? Nós precisamos sempre tomar cuidado. Não é o privilégio dele que o torna ele um bom servo de Jeová, não é. Então, o fato dele não estar como membro do corpo governante não o faz menor. Se ele continua ali nas atividades, espiritualmente, pregando, eu espero muito que ele use toda a experiência dele para louvar a Jeová, independente de qualquer situação. Se foi por esse motivo, se foi por aquele motivo, o que nós podemos aprender disso tudo? É o que a palavra de Jeová diz aqui no texto de 1 Coríntios 3, 4 ao 9. Pois quando um diz, eu pertenço a Paulo, mas o outro diz, eu a Apolo, será que vocês não estão agindo como simples homens? O que então é Apolo? Sim, o que é Paulo? Note, ministros por meio de quem vocês se tornaram crentes, assim como o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega são um só, mas cada um receberá a sua própria recompensa, segundo o seu próprio trabalho, pois somos colaboradores de Deus. Vocês são lavoura de Deus, edifícios de Deus. Então, quem é Raymond France? Quem é Anthony Morris? Quem é esse? Quem é aquele? Olha, pelo amor de Deus, lá no passado alguns seguiam Paulo, outros seguiam Barnabé, outros seguiam Apolo, outros seguiam Pedro. Mas quem são esses homens? São apenas colaboradores. Se eles estão fazendo o que é certo, ótimo. Se não fazem o que é certo, aí a palavra de Jeová diz, olha, são como aqueles que distorcem a palavra, cuidado com esses. E aí eles estão dando bom exemplo, que bom, entendeu? Mas eles não são o divisor da nossa fé, porque nós servimos a Jeová. Isso, aí muitos fazem várias especulações. É normal do ser humano fazer especulações, pensar isso ou aquilo, até porque envolve talvez um irmão que nós apreciamos, gostamos. Isso é natural, não tem nenhum problema nisso. Agora nós não podemos ir além. Quando alguns perdem o privilégio de superintendente ou de anciãos, fica tanta especulação, e isso nós precisamos sempre corrigir dentro das congregações. Eu lembro quando um parente meu foi desassociado, eu era criancinha, né, pequenininho, eu fui muito triste para o serviço de campo, abatido, estava triste, mas eu sempre fui dessa forma. As coisas que tentavam me derrubar, por algum motivo eu ganhava mais força. Com a ajuda de Jeová, é claro, mas eu também tenho esse tipo de personalidade. Quando vem sobre mim, eu ganho mais força para lutar. Mas eu fui muito triste. Olha, quando eu cheguei no serviço de campo, eu lembro que foi lá na Figueira, lá em Duque de Caxias, lá numa ruazinha, eu lembro direitinho. Vieram duas irmãs. Por que fulano foi desassociado? O que aconteceu? Qual foi o pecado? Eu já estava abatido, as pessoas querem saber isso. Olha, isso é feio. Isso não é uma atitude cristã. Então é importante que a gente veja esse irmão. Ele serviu bem? Serviu? Que bom. Ele está bem? Que bom. Ele vai fazer algo errado? Aí é com ele e Jeová. Entendeu? Mas a nossa fé não pode ser movida a isso e nós não precisamos ficar remoendo. Por que fulano perdeu o privilégio? Por que fulano deixou de servir como ancião, superintendente, membro do corpo governante? Essa especulação, pensar em algo, é normal do ser humano. Nós não podemos elevar esse pensamento a uma esfera
que crie muitas coisas. Quer ver? Olha só, dá uma olhadinha aqui no texto bíblico de 1 Timóteo 5,13. Ao mesmo tempo, também se acostumam a ficar desocupadas, perambulando pelas casas, e não se tornam apenas desocupadas, mas também tagarelas e intrometidas nos assuntos dos outros, falando coisas que não devem. Algumas conversas podem surgir. Nós não podemos elevar isso para um patamar, um nível, que nós começamos a nos intrometer nos assuntos dos outros, porque a decisão que ele teve, ou que tiraram, ou que ele saiu, por diversos motivos, cabe a ele. E agora o que ele vai fazer para servir a Jeová, ou não, também cabe a ele. Vamos seguir a vida orando. Que bom, né? Vamos orar então por esse irmão. Vamos orar por esse irmão para que o seu serviço que ele prestou seja muito bem agora usado fora membros do corpo governante. Ele tem muita experiência. E não ficar desamparados ou tristes se alguma outra coisa ocorrer. Mas eu, da minha parte, já orei e vou continuar orando para que esse irmão continue no seu serviço a Jeová. Se for uma questão de saúde, que Jeová o abençoe, assim como eu faço com todos. Que independente se é do membro do corpo governante ou não, eu oro para todos. Eu fico feliz com todos seguindo em frente. E é isso que nós deveríamos sempre nos preocupar, em como nós vamos continuar. Porque nós podemos perder alguns privilégios, podemos até sair de alguns privilégios dentro da organização, dentro da congregação. Mas como nós vamos reagir? Então temos que nos preocupar como nós vamos chegar no dia de ajuste de contas de Jeová. Quem perseverar, não é quem tiver privilégios não, é quem perseverar lealmente a Jeová é que será salvo. Lá no último dia que nós vamos ver. Tá bom, gente? Então é esse o vídeo que eu gostaria de passar. Eu acredito que esse vídeo até servirá para outros acontecimentos. Se alguém deixou um privilégio ali, se outro perdeu o privilégio aqui, vamos seguir a nossa vida e orando, sempre desejando o melhor, porque Jeová vê o nosso coração. Não vamos desejar o mal, como alguns, né? Tomara que ele escreva um livro que fale mal, ó, nem sabe. De repente, hoje ele está lá no serviço de campo batendo, louvando a Jeová, e nós aqui, alguns desejando que ele fale mal. Está seguindo a vida dele, entendeu? Um grande abraço, fique com as bênçãos de Jeová, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.